Amém. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler juntos esse versículo, a palavra de Deus. O que diz aí? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amém. Irmãos, vocês sabem que um dos temas prediletos da minha vida são as promessas de Deus, né? As promessas de Deus. E cada vez que eu estudo mais esse assunto, mais eu fico encantado na Bíblia, porque Deus, Ele trabalha na nossa vida, Ele trabalha no nosso caráter de três maneiras. Primeiro, através dos mandamentos. Então, Ele fala conosco, Ele dirige as nossas vidas através dos mandamentos bíblicos. Também, Ele usa aquilo que se chama de proibições. Não faça isso, não faça aquilo. Então, a Bíblia, né, se você pegar até dos mandamentos lá, existem alguns mandamentos que são proibições, né? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então, a Bíblia, ela está cheia de mandamentos, ela está cheia de proibições, mas Deus também trabalha em nós através das suas promessas. Das suas promessas. E quando você se agarra a uma promessa de Deus, abraça essa promessa, você vai descobrir o quanto o nosso Deus é maravilhoso e também, ao viver as promessas de Deus, o fato de você crer e viver, isso vai mudar a sua vida, né? Se você pensar em vários que nós temos na Bíblia, mas nós podemos pegar o Caleb mesmo, que ficou durante 40 anos esperando que Deus cumprisse uma promessa na vida dele, né? Ele, juntamente com Josué, foram os dois únicos que entraram na terra prometida, nem Moisés entrou, né? E naquele dia do relatório dos espias, Deus falou e fez uma promessa. Os únicos que irão entrar, Caleb e Josué. Dali em diante, Caleb ficou rodando com aquele povo no deserto durante 40 anos. E quando ele já estava aos 90, ele tomou posse, então, daquela promessa. Ele viveu a vida inteira segurando o quê? Uma promessa. E Simeão, né? Que também levantou o seu filho, ou levantou Jesus Cristo, e diz: eis, né, que agora os meus olhos já viram a tua salvação, agora eu posso morrer. Porque havia uma promessa na vida dele de que ele não morreria sem antes ter visto a Cristo. Aqui nesse versículo há várias lições. Primeiro, a origem das promessas. Veja aí, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Suas quem? De quem são essas promessas? De Deus, né? A origem das promessas é o próprio Deus, a própria pessoa de Deus. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Essas promessas, elas nos são doadas. Doadas. São presentes que Deus nos dá. Segundo, essas promessas, elas são diversas, plurais, não é isso? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Nós temos promessas temporais, nós temos promessas eternas, nós temos promessas condicionais, promessas incondicionais. Então a Bíblia está cheia de promessas, cheia de promessas.
Aqui ele usa dois adjetivos para descrever essas promessas de Deus. Quais são elas? Hein? Preciosas e grandiosas, ou muito grandes. Então, usando aí, nós podemos dizer, são preciosíssimas e são grandiosíssimas. O que é que significa preciosíssimas? E a palavra preciosa, quando é usada por Pedro, ela é usada para Jesus, ela é usada para o sangue de Jesus, ela é usada para descrever a fé, e agora Pedro usa esse adjetivo para descrever, né, as promessas de Deus. As promessas de Deus. Nós somos o povo da promessa. Deus trabalha na vida da igreja através das promessas. Aliás, nós somos filhos da promessa, não é isso? Você lembra que Deus começa a igreja com Abraão, e ele faz uma promessa. E Abraão leva a sua vida. E aí você vai descobrindo que toda a marcha do povo de Deus é uma marcha de dependência das promessas de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que o propósito fundamental das promessas de Deus, qual é? Veja no versículo 4. Nós temos a origem das promessas, que é Deus. Nós temos a natureza das promessas, são doações. Tá certo? Nós temos aqui aquilo que a gente chamaria de qualidade dessas promessas. Mas nós temos aqui principalmente o objetivo. Qual é o objetivo? Para que por elas o quê? Por essas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza o quê? Divina. O que significa isso? Significa que nós, através das promessas de Deus, nós vamos passando por um processo de aperfeiçoamento o quê? Espiritual. Nós vamos, o texto está dizendo, nós vamos nos livrando das corrupções do pecado, do mundo, e vamos cada vez mais nos parecendo o quê? Com Deus. É a construção da nossa espiritualidade, é a construção do nosso caráter espiritual. Isso se dá através das promessas de Deus. Das promessas de Deus. E quais seriam as promessas para nós hoje aqui, né? Estamos começando segundo ano, né? Da Mulher Esperança, segundo ano. Não é, segundo ano vai em agosto, nós começamos em agosto. Então, estamos indo para o segundo ano. Não? Mas, então estamos indo para o terceiro. 2011, nós começamos o projeto Conexão com Deus. 2011, fevereiro de 2011. Então, em fevereiro de 2018, nós estamos completando o quê? 7 anos. E o primeiro Conexão com Deus que nós fizemos, tinha aí umas 100 e poucas pessoas. Ontem tinha mais ou menos 1.500. Hoje o pastor Rosta veio aqui conosco, a partir do dia, acho que é dia 26, ou é 29 desse mês, ou não, do mês de fevereiro, 26 de fevereiro, nós vamos começar o projeto Conexão com Deus no centro da cidade, na Igreja Unida. Ontem nós tivemos também na Igreja da Penha, pastor Amauri. Então a coisa vai se multiplicando. Mas eu queria deixar pelo menos 5 promessas hoje para nós aqui. 5 promessas, para a gente começar o ano, certo? E a primeira promessa é essa que está aqui, que nós já lemos, né? O propósito de nós crermos e vivermos as promessas de Deus é que, vivendo e experimentando essas promessas, nós somos transformados, nós somos santificados a cada dia. Mas eu queria, primeira promessa que eu gostaria de ler com vocês, está lá em Lucas 18, versículo 7. Principalmente por conta
desse projeto chamado Mulher o quê? Esperança. Porque às vezes, irmãos, orar não é uma coisa difícil. Difícil é a gente o quê? Perseverar na oração. Essa é a coisa difícil. Não é assim? Regime não é assim? Começar um regime é fácil, é ou não é? A gente já se empolga, né? Eu me lembro alguns, quando tinha aquele produto que veio aqui para o Brasil, através daqueles pós, daqueles sucos, né? Eu fui lá com Tássia, compramos Herbalife. Durou, acho que um mês. Né? Quem aqui não já começou? Começar não é difícil. Difícil é perseverar. E aqui nós temos uma promessa, principalmente para o projeto Mulher Esperança, Lucas capítulo 18, versículo 7. O que diz aí? Vamos ler juntos? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? 3 lições aqui. Primeiro, todo crente foi eleito para o quê? Orar. Veja que quem é que clama a Deus? Os seus escolhidos. Então preste atenção, irmãos. Orar é um privilégio. Tá certo? Nós fomos escolhidos por Deus, né, para sermos sacerdotes dele. E uma das funções do sacerdócio, além de cantar, é orar. É orar. Então, quando a gente está orando, quando a gente se reúne num projeto de oração, nós estamos simplesmente cumprindo a função para a qual nós fomos o quê? Criados, escolhidos. Segunda coisa nesse texto que nos chama a atenção é que nós fomos escolhidos para orar sem esmorecer, orar dia e noite. A gente lembra daquele meditar, né, no Salmo 1, que medita, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de... Então a gente podia dizer, antes o seu prazer está na oração. E na oração, ele ora de dia e de noite. Agora, irmãos, veja lá, no versículo 1, que Jesus disse sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? Esmorecer. Não podemos esmorecer. Não podemos desanimar. Tá certo? Não podemos. Vai ter dia que você vem arrastado para aqui. Tem dia que você vem alegre. Tem dia que você vem mais ou menos. Não é assim? Tem dia que você vem porque tem que vir. Mas tem dia que você acorda com aquele prazer de vir. Mas nós temos que orar. Não podemos desistir. Certo? E o que faz a gente esmorecer na oração? Qual é a razão fundamental que nos faz esmorecer na oração? Está aí no texto. Embora pareça o quê? Demorado. Porque a pior coisa para a gente na oração é a gente o quê? Esperar. A gente ora pelo filho aqui e a gente quer chegar em casa, o filho está convertido. Com asa de anjo, auréola, todo convertido, dizendo, paz do Senhor, minha mãe, né? Sou uma nova criatura. Não é assim. Não funciona assim. Né? Aliás, o pastor Couve colocou uma coisa muito interessante. Né? Aqui, falando sobre a oração, e ele fala que nós oramos para que Deus possa resolver o que? Os nossos problemas. E quem já estudou matemática, né? Quem já estudou física, né? Sabe que tem problemas fáceis e problemas o quê? Difíceis. Quando você vai fazer uma prova, tem questão que você responde logo, não é assim? Problema fácil, tá. Mas tem aquele problema que é difícil, mas ele tem uma fórmula, tem ou não tem? E ele vai ser o quê? Resolvido. Mas pode demorar um pouco mais. Esse negócio do galpão mesmo, eu já estou dentro dele. Eu disse que é o galpão da glória de Deus. Eu estou já dentro da cultura. De vez em quando eu viajo na maionese, né?
Mas ninguém acredita, né? Ninguém está acreditando, não. Mas nós estamos aí, agarrados. Semana passada, dia 18, um irmão fez uma oferta de 50 mil. Eu falei, ô Senhor, isso é um sinal da tua graça. Né? Outro dá 10, outro dá 5. Teve um irmão da internet que ofereceu, parece que R$2. Eu falei, isso vale mais do que milhões, né? Mas o povo está contribuindo, as pessoas estão contribuindo. E ontem nós tivemos aqui todo mundo orando por isso. Então, irmãos, essa é a primeira promessa para nós esse ano. Grifa aí. Mulher Esperança 2018. Primeira promessa, Lucas 18, 7. Temos que orar esse ano sem o quê? Esmorecer. Sem esmorecer. A outra promessa que eu gostaria de colocar, eu preguei nesse texto, mas eu queria relembrar aqui. Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11. Como muita gente estava viajando, dia 31, né? Deuteronômio, capítulo 11. Versículo 12. O que diz aí? Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Essa promessa é muito especial. Se você for entender aqui, veja lá no versículo 10, diz assim, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como a uma horta. Lá no Egito, tinha o rio Nilo, que era considerado um deus. Então não tinha problema de água. Então eles faziam uma horta e ali eles, com o próprio pé, eles cavavam aqueles canais e ali eles cultivavam. Certo? A terra do Egito. Mas agora Deus está carregando eles para uma terra que mana leite e mel. E a pergunta que eu fiz a primeira vez quando eu fui a Jerusalém, eu disse, como é que isso aqui é terra que mana leite e mel? É só deserto. Né? Só deserto. E aí você vai entender o que Deus está dizendo aí. Veja lá no versículo 11. Diz assim, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás o quê? As águas. Se lá no Egito você dependia do Deus do Nilo, que estava ali, aqui na terra prometida, na terra santa, você vai depender dos céus. Não vai ter água na terra. Mas Deus vai mandar água o quê? Dos céus. Agora veja que coisa linda. Ele diz assim, versículo 2. Terra de que cuida o quê? O Senhor. A sua vida. Onde você está? Quem cuida de você é o Senhor. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor, jamais te deixará. Então nós temos muitos versículos, muitas promessas sobre o cuidado de Deus. Mas veja, em segundo lugar, que ele diz assim, os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela o quê? Continuamente. Então, preste atenção, irmãos, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Isso aqui é a onisciência de Deus. Mas aqui, os olhos do Senhor estão abertos, tem uma conotação especial, de um olhar cuidadoso, de um olhar providencial. Tá certo? O olhar aqui é que os olhos do Senhor estão abertos e voltados para nós, e Ele vai cuidar de nós. Vai cuidar de nós. Como é que Ele vai cuidar de nós? Aí vem o continuamente. Continuamente. E aí, para ficar mais bem entendido ainda, ele diz assim, desde o princípio até o quê? Ao fim do ano.
Desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, os olhos do Senhor estarão sobre você, porque você está na terra que deu o Senhor, e Deus vai cuidar de você. Amém? É uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus. Quando a gente olha para as perspectivas políticas, econômicas, a gente pode ficar meio desesperado. Mas aqui Deus está nos dando essa promessa maravilhosa. Terceira promessa, abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Vamos ler juntos? E corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Amém? Então, aqui tem uma proibição. O que é que Deus está proibindo aqui você? Não ter medo. Não ter medo. Sede forte. A mesma palavra foi usada para Josué, a mesma palavra foi usada para Isaías, né? A mesma palavra que a gente poderia aplicar para nós quando Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. É uma palavra de encorajamento. Você está proibido esse ano de ficar com medo. Principalmente diante das adversidades, dos problemas, das lutas que você vai enfrentar. Por um motivo muito simples. Qual é o motivo? Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Ele vai conosco. Ele vai conosco. E aí você vai dizer, mas vai conosco até quando? Até daqui 6 meses? Não é porque tem gente que caminha com a gente, mas cansa, né? Mas Deus não se cansa, nem se fatiga. Você sabe que é difícil aguentar a gente. Você sabe que isso é insuportável. Você sabe que muita gente desistiu de andar com você, porque você é uma pessoa complicada. Você já pensou na vida, quantos amigos vocês tiveram? Gente que caminhou você em fases da sua vida. Mas Deus não. Deus não. Ele diz, eu estou convosco. Hein? Todos os dias. E qual é o propósito de Deus em estar conosco? Hein? Está na última parte. Não? O que significa isso? Qual é o propósito dele? Cuidar da gente. Nos assistir. Nos assistir. Irmãos, o salmista Davi diz, fui moço e agora sou velho, jamais vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o quê? O pão. Agora, nós precisamos entender isso, porque a gente lê a Bíblia, mas não medita nisso. Mas seria bom você ruminar nesse versículo aqui, porque é preciosíssima demais essa promessa. Né? Sede fortes, não vos assusteis, porque às vezes surge um problema na nossa vida, uma doença, uma enfermidade, uma dificuldade, e aí a gente já se desespera, se desmonta, né? Não, calma. O Salmo 112 diz que o coração do justo não se atemoriza de más o quê? Notícias. E o que nós só ouvimos são más notícias. Já notou isso? Até os médicos, quando eles dão as notícias más assim, eles aterrorizam a gente. Como se eles fossem Deus. Né? Fosse Deus. Eu estava orando no domingo aqui, um casal, a mulher fez uns exames, sempre aquele problema de câncer, de doença, né? E a mulher estava transtornada. E eu preguei sobre o Salmo 27, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, a quem temerei? Né? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Ela estava desmontada, e aí eu abracei ela com a esposa ali, orei, ela chorou um pouco, falei, minha filha, aí eu citei esse versículo para ela.
Aí você pode, não, pastor Arival, mas não é porque não é com o senhor. Não, gente, a palavra de Deus é para todo mundo. E todo mundo aqui tem problema. E todo mundo aqui tem dificuldade. Às vezes a gente acha que o nosso problema é maior do que todo mundo. Não é assim. Está aí a dona Diva. Dona Diva? Ela tem uma história de vida, perdeu um filho, aí a filha adoece, ela vai visitar a filha, chega lá, dá um pane, ela mesmo deu um panezinho lá no aeroporto, volta e tal. E o marido dela, pacientemente, tomando cuidado dela. Né? E se a gente for fazer aqui uma ladainha de desgraça, de miséria, de luta, de problema, a gente não sai daqui. Né? Cada um tem as suas limitações, mas Deus está conosco, e Ele vai à nossa frente, e Ele não vai nos desamparar. Eu quero ler também mais uma promessa, que é a quarta promessa. Vira a página aí, por favor, Deuteronômio. Acho que não vai precisar nem virar. 30, versículo 6. Eu quero deixar isso principalmente para as mães aqui, porque um dos propósitos desse culto aqui é a gente orar pelos filhos. Né? E a gente ora para os filhos para quê? Né? Eu oro para os meus filhos serem crentes. Porque sendo crentes, aí o resto vem do pacote. Não é isso? A desgrama é quando eles são abençoados materialmente e não vira o desgramado, não vira crente. Aí fica desfrutando das bênçãos da posteridade. Mas vamos, uma promessa para você orar aqui. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. O que diz aí? O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então você pega esse versículo aí, diz, quem foi que disse aqui? O Senhor. O Senhor é que está dizendo, Senhor, que o Senhor vai circuncidar o meu coração e vai circuncidar o coração dos meus filhos, dos meus descendentes. Aí você põe neto, bisneto, vai no pacote. Então você tem o autor da promessa, você tem o conteúdo da promessa, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Qual é o propósito da promessa? Está aí, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Irmãos, Agostinho ele dizia, ames a Deus e depois faça o que você quiser. Porque quando a gente ama a Deus, esse amor nos prende. Né? E eu creio que um dos propósitos desse projeto aqui, né, é orar pelos nossos filhos. E orar, a gente às vezes ora pelos problemas, pelas lutas, pelo desemprego, por isso, por aquilo, mas nós não podemos perder o foco. Porque todas essas coisas, as pessoas podem fazer pelos nossos filhos, mas só Deus pode circuncidar o nosso coração, o coração do nosso filho. Só Deus pode fazer com que os nossos filhos o amem. Então não ore por coisas pequenas, não. Ore por coisas grandes. Ore por coisas que só Deus pode fazer. E é o que ele está colocando aqui. Certo? O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma. E aí vem o resultado final, para que o quê? Vivas. E aqui tem o sentido existencial, mas tem o sentido também de vida o quê? Eterna, vida com o Senhor. Hã? Quero encerrar. Tem tanta promessa que eu fico assim, segunda. Eu gosto demais e Deus falou muito no meu coração. 2 Crônicas, capítulo 32. Versículo 8. Para entender o versículo 8, você tem que ler o versículo 7.
Grifa aí, gente, essa promessa de Deus aí, porque o que diz aí? Do 7 ao 8, o que diz? Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Esse rei da Síria aqui, Senaqueribe, ele veio matando, destruindo todas as nações, e aí só restava o pequeno reino de Judá, porque o reino do norte já tinha sido destruído pelos assírios. E ele manda uma carta desaforada para o rei vai lá, leva essa carta no templo. E aí o profeta Isaías ouve a oração do rei Ezequias e diz, você pode ter certeza, Isaías dizendo, Deus não vai entregar vocês nas mãos de Senaqueribe. E o que é que diz a história? Vocês conhecem a história. Deus manda um anjo. Um anjo. E esse anjo vai lá no arraial dos assírios e mata 180 mil soldados. Senaqueribe foge. E quando ele chega lá na Síria, ele é assassinado pelos seus 2 filhos. Pelos seus 2 filhos. E aí, está aqui para nós, né? Com ele está o braço de carne. Mas conosco, o Senhor, o quê? Nosso Deus. Quem é que está com você? É a força humana ou a força divina? É o braço do homem ou o braço de Deus? Maldito o homem que confia no homem. Agora eu pergunto para você, para que Deus está conosco? Para nos ajudar. Para nos ajudar. Você quer a ajuda de Deus? Ele está pronto, Ele está conosco. E o propósito para o qual Ele está conosco é nos ajudar. E aí Ele vai usar uma linguagem muito bonita. Ele diz assim, Ele vai guerrear as nossas, o quê? Guerras. Porque a guerra do crente é a guerra de Deus. A guerra de Deus é a guerra do crente. Não tem jeito da gente separar isso. Tá certo? As nossas lutas. E aí o que você tem que fazer? Animar. E diz o quê? O povo cobrou ânimo nas palavras de Ezequias, o quê? Rei de Judá. Quem é que está conosco? O braço do Senhor. O Senhor. E Ele está conosco para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E isso tem que animar o que é o nosso coração. Então, gente, uma palavra muito simples, sem borobodó, para a gente começar o ano confiando nessas nessas preciosas e muito grandes promessas, né? De Deus. E que esse ano seja um ano onde você possa viver, experimentar, conhecer Deus, através de viver as promessas dEle. Amém?